Olá! Vamos lá para mais uma live hoje em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E nada mais importante do que a gente conhecer os nossos direitos. A gente sabe que existem muitas situações que a mulher acaba se prejudicando por conta dela não conhecer os direitos. E, infelizmente, também as outras pessoas também não conhecem. E quando a gente fez a postagem, a gente contou um exemplo que a funcionária sofreu um assédio do seu colega de trabalho. Ela relatou, ninguém deu muito ouvido para ela, né? E o funcionário, ela foi transferida para outro lugar e o funcionário foi promovido. Tudo bom, Dani? O funcionário foi promovido. Só que ela entrou com uma ação contra essa pessoa, porque ela conhecia os direitos dela, né? E o que aconteceu? Quando descobriram essa ação, quando ele foi condenado na ação, aí sim que a empresa, né, ela foi olhar o que de fato estava acontecendo. Então, infelizmente, isso é muito comum na nossa sociedade, né? Muitas vezes a vítima é acusada, muitas vezes você sofre um abuso e você não tem para onde ir porque você fica com medo de sair do seu imóvel e achar que isso vai ser considerado um abandono de lá. Então, a gente também tem que entender isso e a gente também tem que entender que eu, como filho, como o caso do Dani aí, homem, né? Ele tem uma filha, ele tem uma esposa, ele tem mãe, ele tem irmã. Então a gente também precisa entender, não é porque eu sou homem que eu não tenho outras mulheres. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente também ajuda essas mulheres, né, a filha dele crescer, a saber se proteger, a saber conhecer os seus direitos. Bom, ainda não vi o Cleito aparecendo por aqui. Ah, obrigada, Dani. Feliz Dia das Mulheres para mim, para sua esposa, para sua filha, sua mãe. Desejo aí em Belém do Pará. Saudade da minha terra. E então hoje a gente vai bater esse papo aqui, a gente vai chamar o Dr. Cleito, que ele é advogado, e ele sim, de fato, conhece as leis. A gente, inclusive até no mercado financeiro, a gente também tem, você percebe que tem algumas coisas que a mulher acaba sendo desfavorecida, acaba o homem recebendo mais em determinadas situações. E o que a gente quer hoje não é uma disputa, a gente não está numa disputa homem-mulher, a gente está entendendo os nossos direitos, porque o homem muitas vezes ele conhece o direito dele bem, inclusive ele sabe onde ele está se metendo, e a mulher não, a mulher se cala, né? A mulher passa por abuso, por assédio, e ela se cala porque ela fica com medo de perder o emprego, de falar que está grávida ou até mesmo de engravidar, por causa que ela não conhece o direito dela. Então hoje a gente vai meio que explicar, detalhar de forma bem simples, né, e didática isso. Ó, o Cleito chegou aqui, eu vou chamar ele para nossa live aqui, mas eu não tô conseguindo, gente. Peraí. Vamos lá. Convidei o Cleito. Bora ver se ele aceita aí. E aí ele entra com a gente aqui. Oi, Cleito! Olá, estão me ouvindo bem? Então, eu tô. Tá ouvindo, Dani? Ah, que bom. Tá até mais alto do que o meu. Pode se apresentar, Cleito. Oi, Olá, William, tudo bom? Bom, o bom, estava pessoal aqui vai entrando, a acompanhando. gente vai se apresentar, né? Inclusive, eu nem me Ah, apresentei, fiquei explicando o perfeito. que, que ia ser. Eu sou a Rosiane Pegado, eu atuo como planejadora financeira e a gente tem um trabalho de divulgar a educação financeira. E a educação financeira, ela passa, né, por a gente conhecer os nossos direitos, a gente lutar pelaquilo que é de fato nosso. Muitas vezes, eu, até mesmo como engenheira, via que um colega meu recebia um aumento e eu não recebia, sendo que eu fazia a mesma função que ele. Uhum. Então, a gente tem que conhecer os nossos direitos para que a gente possa lutar por melhorias e também pela nossa própria saúde financeira, né? Então, Com certeza.
Entra um Olha, pouco também na parte da conscientização, né? É algo que falta bastante, é a conscientização das mulheres a respeito dos seus direitos. e aí eu tava falando, ó, o William tá dizendo que ele te conhece da época da escola. Ah! Bastante tempo. E uma das Bom, formas também da gente conhecer essa conscientização não é só a mulher, por, como eu estava falando, né? Estava dando o exemplo do Dani. O Dani tem filha, ele tem esposa, ele tem mãe, ele tem irmã, ele tem amiga. E em um determinado momento, uma dessas mulheres vai passar por uma situação que ela precisa conhecer os direitos dela para que ela saiba se defender, para que ela com saiba certeza. não sair prejudicada. Porque muitas vezes a mulher sofre um abuso, um assédio, e ela sai como a vilã, né? Ela, ao Uhum. invés dela, ela é a vítima. Ela sai como errada. Né? Ah, porque tá com essa saia, porque tá com essa blusa. Gente, isso não Foi existe. ela que se ofereceu, é sempre assim. Então, Bom, hoje, a gente vai explicar de forma simples e como você saber o seu direito. Eu já tive amigas que foram demitidas quando contaram que estavam grávidas. E saíram sem uhum. nada, assim, sem direito nenhum. Não sei como foi que elas levaram uma justa causa por estar grávida, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender, Uhum. né, de fato os nossos direitos para que a gente possa lutar por eles e não se prejudicar. Porque se você é demitido de uma hora para outra e não recebe nada, você sim vai se prejudicar financeiramente, né? Então, Com inclusive que a certeza. chegada de uma criança vai aumentar o custo da sua vida e de repente você perde seu emprego. Então, a gente Verdade. vai explicar hoje, o Cleito vai se apresentar e a gente vai pontuar esses exemplos e o que, que a lei fala, né? Pode se Hum. apresentar, Cleito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu me chamo Cleiton, sou advogado desde 2018. Estou me especializando aí em direito de família. Hoje não atuo apenas em direito de família, mas estou me especializando para futuramente poder atuar apenas e tão somente em direito de família. E, sinceramente, é uma área assim que eu sou apaixonado. Então, isso é um pouquinho sobre mim. Então, vamos começar pelo o simples, assim, de uma forma que a mulher entenda. Ela, aquela pergunta que sempre é feita, você quer ter filhos? Em uma entrevista de emprego. Como é que a gente se protege, né? Porque eu já passei por isso e eu ficava pensando assim, se eu responder que quero, eu vou ser eliminada desse processo aqui, né? Então, assim, Uhum, os homens não recebem essa pergunta, né? Porque, exatamente. né? Então, É assim, muito, é como se muito proteger? estranho. Como responder de uma forma que a pessoa entenda que é o seu direito de você ter filhos. Uhum. Na verdade, né, é dever seja do RH ou do seu patrão ou do seu futuro patrão, ele já ter conhecimento a respeito dessa lei, da lei que proíbe a discriminação entre homens e mulheres e também ter consciência de que a gravidez não deve ser motivo para não contratação. Provavelmente eles têm conhecimento a respeito dessas normas. Agora, como fazer com que essas leis elas sejam efetivamente colocadas em prática? Tem uma série de direitos que as mulheres conseguiram adquirir ao longo do tempo, mas que não são colocados em prática devido a um fator social. Está lá na lei que homens e mulheres são iguais, mas no dia a dia você não vê isso. Então, tem Então, aí mecanismos. Oi, desculpa. Então, assim, eu, por exemplo, eu sofro uma demissão ou não, muitas vezes a pessoa, não é que ela não sofre a demissão. Acordou um rapazinho aqui. Muitas vezes ela não sofre a demissão, mas o que acontece com ela é que ela também não sobe de cargo. Uhum. Sofre uma série de represálias, acaba sendo menosprezada, não tem um aumento de salário devido, tem tudo isso.
Então, tem E como hoje, que ela vai buscar esse direito? uhum, tem hoje mecanismos de defesa para isso, né? Na minha opinião, o Ministério Público do Trabalho é um dos melhores meios aí para poder estar se protegendo contra isso. E ainda que você não consiga aí, impedir que você não seja contratada, por exemplo, você vai pelo menos conseguir com que essa empresa ela seja responsabilizada em algum ponto. Ah, contar um exemplo, né? Recentemente teve eu não vou falar o nome da instituição para evitar problemas aí, mas o gerente financeiro, por exemplo, dessa instituição, foi aqui em São Paulo esse caso. Ele assediou uma das funcionárias, a funcionária denunciou isso internamente e assim que ele foi denunciado, ele foi transferido para uma outra filial dessa empresa e subiu de cargo, enquanto ela foi demitida. Eles quiseram demitir ela logo de imediato, mas não puderam porque ela fazia parte da CIPA. A CIPA garante aí a estabilidade provisória ao funcionário, né? Mas assim que ela deixou de ser presidente da CIPA, ela foi demitida. Então você vê aí que, num caso em que houve um abuso, uma mulher, a vítima no caso, foi punida com a demissão e o agressor foi premiado com, com um novo cargo e provavelmente com aumento de salário. E o que É, ela fez? Ela, além dela ter denunciado isso internamente, né, mas já que a instituição não fez nada, a, pelo contrário, a instituição foi conivente aí com o agressor. Ela dirigiu-se então ao Ministério Público do Trabalho e denunciou isso ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho moveu uma ação civil pública contra essa instituição. A instituição ela foi condenada a indenizar em R$ 100 mil. Ainda foi pouco, levando em consideração o tamanho da instituição. E também a ter trabalhos voltados à conscientização a respeito do assédio, né? Ela vai ter que mover aí uma série de palestras para os seus funcionários, enfim, uma forma de tentar ah, adotar essas medidas para evitar que um novo assédio venha a acontecer. Mas você vê aí que foi preciso mover toda a máquina do judiciário para que algo que é óbvio, algo que eu não vou nem dizer que é direito da mulher, é direito do ser humano não ser só um minuto, vai abusado, falando aí. é direito do ser humano não ser abusado, e ela teve aí que se desdobrar para conseguir aí ter justiça. O advogado dela também agora está movendo uma ação para que ela consiga também ter uma indenização para si, porque esses R$ 100 mil de indenização que a instituição vai ter que pagar não vão ser revertidos para ela. Vai ser revertido aí para programas de apoio à mulher, de proteção à mulher. Então, eu acredito que um meio de proteção aí que a mulher pode estar se utilizando nessa situação que a Rose falou é justamente estar usando do Ministério Público, ou até mesmo, caso você não queira dirigir-se ao Ministério Público, tá dirigindo-se aí a um advogado, e o advogado vai te orientar como conseguir as provas e tudo mais. E tem como não aceitar a demissão assim? Ou não, já leva a demissão, tchau. Então, a demissão depende. Você, digamos que o patrão ele queira demitir por justa causa. Você não é obrigado a assinar a justa causa. Mas o patrão também tem mecanismos para contornar isso. Ele pode se utilizar aí de duas testemunhas. Essas duas testemunhas vão aí comprovar a justa causa, vamos dizer assim, e demitir a pessoa. Ah, tá. Ela pode também, em juízo, acabar revertendo essa justa causa.
ela pode aí acabar quebrando essas duas testemunhas, né? Ela pode apresentar as testemunhas dela e as provas dela e mostrar que tanto o patrão que a demitiu por uma suposta justa causa quanto as testemunhas estavam mentindo. E ela consegue a reversão dessa justa causa. Isso Agora é na questão, na oi, justiça civil ou na do trabalho? na justiça do trabalho. Vai sempre se dar na justiça do trabalho. Inclusive, nesse caso aqui que eu acabei de falar, do assédio se deu também na justiça do trabalho. Tá. Aí a gente vai, né, entendendo que, infelizmente, nós somos muito vulneráveis, né? E sobre o vestimento, porque a sociedade coloca muito, que a mulher não pode vestir isso, não pode vestir isso. Só que o homem anda sem camisa, ele não tem nem vestimenta nenhuma, né? Ah, é diferente? Não, não é diferente, gente. É a mesma Uhum. coisa, entendeu? Sim, sim. É, Né? como eu falei, né? A lei existe, o problema aí o problema aí é a questão social mesmo. Entendeu? Então, como se proteger? Por exemplo, quando eu morava na Alemanha, é, as pessoas, tipo, os árabes lá, a família, eles têm uma cultura que é diferente, que não é a Uhum. cultura do Brasil. Então, a mulher não pode mostrar o cabelo, a mulher tem que andar atrás com as sacolas e os filhos, mas isso é a cultura deles. E muitas Sim. vezes, essa, não desse jeito, mas essa cultura um pouco machista, ela é um pouco implementada no Brasil. Só que aqui não é assim. A nossa lei, ela diz outra coisa. Só que a nossa cultura Uhum. parece que é meio diferente. Sim. Menino, deixa eu só. Pode falando aí, que tem Não, um sem rapaz. problema, fique em paz. Então, justamente por causa dessa cultura, justamente por causa desse fator social, é que a luta em favor das mulheres não deve parar. Hoje, se você for analisar a letra da lei, você vai ver aí que tem uma série de proteções às mulheres e muitas das vezes algumas pessoas até se perguntam, né? Nossa, mas então as mulheres estão tendo aí mais direito do que os homens? E não é bem assim. Não é que as mulheres estão tendo mais direito que os homens. Esses direitos, que muitas vezes são exclusivos para mulheres, é justamente na intenção de tentar compensar esse fator social. Vou dar um exemplo. Já vi muita gente aí reclamando que as mulheres têm direito de se aposentar mais cedo. Nossa, mas que injustiça! As mulheres não querem igualdade? Então por que que podem se aposentar mais cedo? Mas não entende que durante a vida a mulher ela é submetida a uma dupla jornada de trabalho. Você pode falar, não, eu tenho só um emprego. Não. Infelizmente, a mulher ela é submetida ao trabalho tanto da empresa quanto em casa, principalmente se ela for mãe. É claro que tem aí as exceções, mas a regra é essa. As exceções elas não excluem a regra. E A mãe. a gente vê isso, né, na pandemia. Por a criança Aham, não ir para a escola, as mulheres foram máximo, assim, o número máximo de demissão foram de mulheres, né? Porque quem ia sim. ficar com essa criança? A mãe. Então, Uhum, eu até escrevi isso num texto. Em uma crise econômica em qualquer país, as mulheres serão as primeiras afetadas. São elas que vão ser demitidas, são elas que vão sair do uhum. jogo mais rápido. Então, assim, São elas que acabam tendo mais responsabilidades, né? E, achar que a mulher, porque ela vai trabalhar 5 anos a menos, né, na teoria. Só que durante uhum, o percurso todo a mulher está tendo jornadas assim sim. exaustivas, Sem né? contar a dificuldade do trabalho, né? Que por conta desses preconceitos, né? Desse fator social de não querer muitas vezes contratar a mulher pela possibilidade dela engravidar, é muito mais difícil da mulher conseguir emprego. Então, você vê a mulher ela chegando aos 60 anos com uma jornada de trabalho muito menor do que a do homem. Então, é justo sim que ela tenha direito a se aposentar mais cedo. Não é um privilégio que ela está tendo, é uma compensação por algo
de fato que foi acontecendo durante toda a vida dela. Então você vê que a lei ela existe para proteger, ela sabe que o fator social atrapalha isso e ela busca formas de contornar essa forma com que o fator social atrapalha aí os direitos das mulheres. Tá. Agora a gente vai falar um tema, né, que é bem delicado, que é sobre a agressão, né, que a mulher sofre, e, e ela se vê em situações que ela fica com medo de ir para Aham, outro lugar, de deixar aquela situação, por ela ser considerada abandono de lá. Ela sofreu agressão e ela fica com medo de uhum, perder a casa dela, porque se ela sair sim, dali, ele pode ir lá na delegacia e dizer que ela não aham. sumiu. É muito comum isso, né? O- quando há agressão aí contra a mulher, e a mulher ela sinaliza ou avisa que vai denunciar o homem, ele parte aí então para o fator psicológico. Ele começa a fazer uma pressão psicológica na mulher, e falando que se ela sair de casa, às vezes a mulher ela nem fala que vai denunciar, ela só fala que vai embora. E aí ele começa a falar, não, se você for embora, você vai perder tudo, você não vai ter direito à casa, não vai ter direito a isso, aquilo, vai perder a guarda dos filhos. E querendo ou não, a maioria das mulheres hoje são dependentes financeiramente do homem. E quando o homem diz que se ela sair de casa ela vai perder tudo, que ela não vai ter direito à casa, ela pensa, bom, se eu perder o direito à casa, não vai me restar mais nada. E essa é uma grande mentira que é usada aí pelos agressores. Porque o fato de você sair de casa para se proteger, ainda mais para se proteger, não caracteriza aí o abandono de lá. O abandono de lá ele tem uma série de outras características aí para que ele realmente seja, entenda-se que se deu aí o abandono de lá. Tem um período de tempo, tem outros fatores aí que levam à caracterização do abandono de lá. Mas se ela Então, deu parte, ela pode ficar. Tipo assim, esse abandono de lá, ela sofreu agressão, né, gente? Porque a gente está falando de agressão, mas também não é só agressão física, tem agressão uhum, psicológica, né? Agressão sim, emocional. É, ela sofreu isso, mas ela não deu parte. uhum. E aí ela sai, ela tem quanto tempo, assim? Não é. Então, o ideal, caso haja agressão física, o ideal é que a mulher faça isso o quanto antes, até mesmo para não sumir aí as marcas e tudo mais. Mas em questão a agressão psicológica, né, tem aí um- uma tolerância maior do tempo, mas também não é recomendado que se demore muito tempo para não perder as características daquilo. Entendeu? Então, é ideal que seja feito o quanto antes. No caso de agressão física, antes que sumam as marcas, porque depois vai ser feito o exame no IML lá, pode acontecer de as marcas já terem sumido e Não dá nada. simplesmente não ter mais prova contra o agressor. E em questão psicológica, aí você tem uma duração maior, né? Você consegue levar isso por mais tempo, com outras provas também, prova testemunhal, seja vídeo, a própria característica. Você vê, por exemplo, às vezes a mulher ela não, ela tem horário para sair, para voltar, então essas coisas podem acabar servindo aí na prova em relação à agressão psicológica. Então tem uma tolerância maior de tempo. E qual é a orientação que tu dá, né? Porque queira ou não queira, às vezes as pessoas falam, ah, a mulher não denuncia porque ela não quer, ah, porque não sei o quê. Muitas vezes, né, ela está coagida, muitas vezes ela tem medo, ela tem vergonha, né? Porque qual a pessoa Uhum, que imagina que vai chegar na fase adulta, vai virar uma mulher e vai sofrer agressão? Ninguém imagina isso, né? E aí, uhum, meio que, como a sociedade meio que fica contra a mulher, né?
Então, assim, as mulheres que denunciam uma agressão, um estupro, elas estão num outro nível de Uhum. saber que elas vão sofrer a pressão da sociedade, mas elas estão num nível que, tipo, dane-se, eu já perdi muita Aham, coisa aqui e o que vier tá feito, né? Então, sim. esse é um número muito pequeno ainda, né, de mulheres que conseguem. E qual é a tua orientação que tu dá quando a mulher sofre esse tipo de situação para que ela vá até o final, sabe? Para que ela comece e vá até o final, para que esse agressor Uhum. não faça isso novamente com ela ou com uma outra pessoa, porque geralmente quem faz isso com várias pessoas, né? Sim, Várias mulheres. aí pode ter 10 parceiras, ele vai fazer isso com todas as 10. Bom, em relação a, a essa a essa pressão da sociedade, infelizmente, assim, de momento, não tem muito que a mulher possa fazer. Ela não tem como impedir que a sociedade seja cruel. Mas esse trabalho aí de reversão desse pensamento da sociedade é um trabalho de formiguinha que vai ainda, infelizmente, ainda vai se estender ao longo do tempo. Nós vemos aí a história das mulheres desde das décadas passadas, vindo de pouco a pouco conseguindo mudar algumas coisas. Um exemplo aí que podemos ter é a mulher divorciada. Nas décadas passadas, uma mulher divorciada era mais menosprezada do que prostituta, por exemplo. Entendeu? Era uma abominação uma mulher divorciada. Já hoje nós ainda tem, né, esse pensamento, principalmente de pessoas mais velhas, mas já é algo mais comum. Depois da Não princesa Diane, né, o mundo ficou diferente depois do é, divórcio. hoje já não tem mais tanto isso. Ainda tem uma pessoa ou outra, mas são pessoas mais velhas com pensamento mais atrasado. Mas então, Inclusive, só inteirando aí, uhum, muitas igrejas, às vezes, interpretam a Bíblia de um jeito muito estranho, sabe? Porque sim, fica que sim. aquele negócio que a mulher está sofrendo agressão. Não, mas você casou com ele. Gente, não aceite isso. Entendeu? Uhum, Jesus não quer que ninguém apanhe. Então, porque seu marido, não, se ele é seu marido, mas ele é um agressor e ele já deixou de ser seu marido. Entendeu? uhum. Então, não fique numa agressão por conta de religião. Você não deve aceitar isso. Eu já vi muitas pregações, muitas pessoas sendo orientadas de suportar que aquilo vai passar. Ore É pelo seu um marido. grande desserviço que esses líderes fazem. Orientar que a mulher não denuncie. É um absurdo. Inclusive, eu é até triste falar isso, né? Mas de um caso que eu fiquei sabendo, eu acredito que esse caso não chegou a ser denunciado, infelizmente, mas uma membra, né, de uma igreja, ela começou a ser assediada pelo líder e ela foi denunciar isso aos líderes superiores dele, né? E falaram para ela que não era para ela denunciar esse tipo de coisa porque ela estaria atrapalhando o trabalho de Deus. Olha, eu sinceramente, assim, é, se você acredita em Deus, eu acho que não é trabalho de Deus que mulheres sejam assediadas. Então, enfim, sei lá, vai que de repente a pessoa tem uma fé diferenciada aí, né? Mas levando em consideração que a pessoa tenha a fé cristã tradicional aí, acredito que a fé cristã não prevê aí que Deus seja conivente com abuso de mulheres. Mas enfim, isso aí. Então, isso aí, e eu até falei muito em um outro vídeo que o nosso país, ele é um país religioso. Ou você é católico, ou você é evangélico, ou você é espírita, você tem uma doutrina que você acredita. E, infelizmente, muitos abusadores, né, e também líderes de igrejas que são abusadores, usam dessa nossa fé para levar vantagem sobre a gente.
né? Então, jamais aceite. Deus não vai querer que você receba um abuso de seu marido, de um líder, de ninguém. Isso não é aceitável no ambiente de trabalho. Você tá lá, um homem vem e coloca a mão na sua cintura, entendeu? A gente tem isso é totalmente desrespeitoso. E a gente tem, né, que aprender a lutar pelos nossos direitos, dizer, ó, pode ir parando, corta. Se você tentou cortar, a pessoa não fez, você já tem que ir para outra instância onde você vai se proteger. Porque pessoas com esse comportamento, elas vão ultrapassar o limite. E aí, Com no certeza. final, você é a prejudicada, né? Olha, a Lei Maria da Penha, né, que é uma das mais famosas aí conhecidas em relação ao direito das mulheres, ela traz uma série de proteções aí à mulher, inclusive considerando a palavra da mulher como suficiente aí para uma denúncia. Geralmente, quando você vai denunciar algo, você precisa já chegar com as provas e tudo mais. No caso da mulher, a palavra dela já basta. Então, E isso mesmo é bem assim, legal, né? Porque já pensou, você sofre uma agressão na sua casa. Não tem ninguém. Como uhum, você vai ter uma testemunha? a maioria das vezes, né, a maioria das agressões contra mulheres, dos abusos, eles são acontecidos na surdina, ali, escondido. Então, é importante esse tipo de proteção à mulher. Então, você vê que mesmo com essa proteção à mulher, mesmo ela, mesmo a palavra dela sendo suficiente, acaba sendo injustiçada e acaba sofrendo essa pressão da sociedade, até mesmo do judiciário aí. Acaba ficando elas por elas. Então é importante, assim como você falou, né, de cortar, assim que começam os abusos, você já cortar, você também procurar meios de prova. Por mais que a palavra da mulher já seja suficiente, procure provas mais concretas também disso. Procure, sei lá, tenta gravar testemunhas, tudo, mensagens, se tiver, mandou mensagens, guarda, faz um backup dessas mensagens, porque toda forma que você conseguir para reforçar essas provas vão te ajudar aí futuramente a conseguir a justiça que você procura. Ó, o Dani escreveu assim: encontramos casos e casos, e a falta, às vezes, de uma dependência financeira de mulheres, né? Oculta muitas vezes a denúncia contra os seus agressores. O Dani tocou num ponto que é muito importante. Inclusive, Uhum. quando eu escrevi os meus livros, né, Maternidade, Finanças e os Mulheres Independentes, eu trouxe isso, que a mulher, ela precisa ser independente financeiramente, não para mostrar para a sociedade, mas simplesmente para se proteger desse tipo de ações da sociedade, de um agressor, porque muitas vezes ela fica numa situação que é totalmente ruim a ela por causa. É, a colher, rapaz, por causa de uma dependência financeira. Então, é importante que a mulher, mesmo que ela não trabalhe, que o homem seja o provedor, né, que ela não trabalhe de forma remunerada, ela saiba fazer uma organização, ela tenha uma poupança para que em determinado momento que ela precise, ela tome a decisão baseada nela, né? Sim. Mas você vê que, Vai falando com aí. certeza, a independência financeira ela aí é um dos meios, mas você vê que também tem mulheres que são dependentes não apenas financeiramente do homem, mas também emocionalmente. Então, é interessante aí também, além da organização financeira, da independência financeira, buscar também essa independência emocional. Cada um dos casos, através dos profissionais habilitados para cada um desses casos. No caso da independência financeira, temos aí a Rosiele, que é gestora financeira, planejadora financeira, né, no caso, ela pode estar ajudando aí nessa parte. E em relação à independência emocional, buscar aí um psicólogo que possa estar te orientando aí através de terapia, de acompanhamento, para que a mulher também seja independente emocionalmente. Eu conheço casos de mulheres que tinham dinheiro, eram independentes financeiramente e mesmo assim se submetiam à agressão do homem porque acreditavam
não ser possível viver sem aquele homem, sem aquele agressor, no caso, né? Então, assim, a sociedade acaba fragilizando a gente a um ponto que a gente não vai reconhecendo as dificuldades que a gente está se colocando, né? Que aquela pessoa ali, ela não é seu parceiro, ele não está acrescentando nada. Então, e a gente emocionalmente não tem forças para sair da situação. Então, Uhum. a gente vai ficando sempre a questão não vai melhorar, vai mudar, e não vai. Infelizmente, isso vai para outros níveis, né? Que causam sequelas emocionais Um estrago muito maior. Isso traumáticas na quando vida não há de qualquer morte, né? pessoa, né? E muitas vezes, se não for a morte, né? A gente vê Uhum. muitos casos aí que são extremos. Então, assim, se você sentiu assim que o negócio está diferente, Uhum. denuncie, fale para alguém, compartilhe, não fique com isso, Se porque a parte, ainda que não seja caso de denúncia, se você viu que o seu parceiro tem uma propensão aí à agressão, mesmo que isso não dê aí base para uma denúncia, se afaste. então assim, ó, o que a gente está tentando mostrar hoje é mostrar que você tem os seus direitos e que, além disso, além de você conhecer os seus direitos, você precisa de uma atitude, de uma proatividade para tomar a decisão e ir na denúncia e ir buscar os seus direitos. Porque, assim, a justiça, ela trabalha com a chegada da denúncia, né? Não tem como alguém intervir na situação se de fato você não foi lá e denunciou, né? Hoje em dia, desculpa estar cortando. Hoje em dia, né, só para vocês entenderem, né, no direito penal, nós temos algumas classificações de ações. Então, você tem a ação penal condicionada, desculpa, a ação privada condicionada, tem a ação pública incondicionada e a ação pública condicionada. O que isso significa? Tem alguns tipos de crimes que são de direito privado, diz respeito somente a mim, e que por isso eles são condicionados. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, a difamação. A difamação é um direito privado. Então, ele é condicionado, você tem que ir lá na delegacia, você tem que mover a denúncia, você tem que mover o processo. A polícia não vai fazer nada além de registrar o BO. Já a pública condicionada são coisas que dependem de você ir à delegacia fazer uma representação. Pegar um exemplo aí, o estelionato. O estelionato ele depende que você vá à delegacia e represente para que a polícia possa fazer alguma coisa. E nós temos aí o terceiro tipo, que é a pública incondicionada, que ela não depende de nada, que a polícia ela pode agir assim que ela tiver conhecimento. E um desses exemplos é a agressão contra a mulher. A agressão contra a mulher, ela não depende aí de denúncia ou de queixa. Eu falar queixa, né? Queixa não é a terminologia correta, mas eu vou usar essa terminologia que é como a maioria das pessoas conhecem. Não depende de queixa junto à polícia. Ah, por quê? Assim que a polícia ela tem conhecimento a respeito dessa agressão, ela pode ter visto num vídeo, pode ter visto na televisão, pode ter visto em qualquer lugar. Assim que a polícia tem conhecimento a respeito dessa agressão, ela já tem que agir. Ela tem que agir e mover aí a denúncia, mover o processo contra o agressor. Mover o inquérito, né, na verdade, contra o agressor. Mas, como é que isso vai chegar ao conhecimento da polícia se a mulher ou alguém não for lá Postar e o vídeo. comunicar isso à polícia? Então é necessário aí, acaba sendo necessário sim, que a mulher ou alguém que tenha conhecimento dessa agressão leve isso à polícia. Então você vê que até mesmo terceiros, além da mulher que está sendo agredida, pessoas de fora que tenham conhecimento também têm legitimidade para ir até a polícia e comunicar isso que está acontecendo. E a partir disso a polícia ela vai ser obrigada aí a se movimentar
contra isso. Tá, então agora a gente falou sobre o assédio, né? Sobre ali se proteger na empresa. A gente falou da agressão, né? Do abandono de lá. E agora a gente vai para o famoso caso da demissão após a gravidez. Vamos lá. Esse é um caso clássico. Inclusive, quando eu escrevi o livro Maternidade e Finanças, eu escrevi com esse objetivo de ajudar essa mãe a se organizar financeiramente, porque Uhum. ela não levar a demissão na gravidez, ela leva após a licença maternidade. Então, Aham. as chances dela ficar sem renda é muito grande. Então, possa ser, em muitos casos, tem casos que as pessoas não acontece nada, elas conseguem, né, seguir trabalhando ali perfeitamente. Aham. Porém, né, como a gente trabalha com planejamento financeiro, ele visa proteger esses empregos. Uhum. Então, como é uma situação que a gente não tem certeza, por mais que tenha lei, a gente não tem certeza que o chefe, que aquela empresa vai fazer após o seu retorno da licença maternidade, o melhor é você se proteger financeiramente. Então, eu estou explicando Uhum. no meu âmbito, né, na minha seara aqui. Sim. Então, você deve se proteger financeiramente. Agora, o pleito, ele vai explicar como você vai se proteger judicialmente, né, de forma jurídica, na Uhum. parte do direito ali, né, porque eu lembro que tinha uma amiga que ela, tipo, eles tentaram demitir ela porque ela estava grávida. Só que ela ainda não tinha Uhum. falado, eles já estavam suspeitando. Aí eles tentaram, ela falou. Aí ela não Uhum. podia, né? Aí quando ela Aham. voltou de licença, ela já estava com a demissão pronta, ela estava grávida de novo. Nossa, E aí, vamos lá. assim, a empresa só queria matar ela, assim, né? Mas era assim, o que protegeu ela, tipo, prolongou a demissão dela, foi porque quando ela voltou da licença, ela já estava grávida de novo, então ela não podia ser demitida de novo. Aham. Vamos lá, então. Isso daí que aconteceu, infelizmente, é um tipo caso de ato ilícito da empresa. Por quê? Primeiro, a mulher é direito dela a licença maternidade aí de 120 dias. Além disso, a mulher, ela, quando gestante, mesmo que mesmo que a empresa ou a própria mulher não saiba da gravidez, se no momento da demissão ela estava grávida, mesmo sem ela saber, ela tem direito a um negócio chamado estabilidade provisória. Essa estabilidade provisória, ela prevê que a mulher ela vai ter estabilidade aí durante a sua gestação e mais 5 meses depois dela ter dado à luz. Então, nos 5 meses seguintes a ela ter dado à luz, ela não pode ser demitida. Ela pode vir a ser demitida depois desses 5 meses aí, não por causa da gravidez, eles podem demitir sem justa causa ou por algum outro motivo, que a mulher realmente tenha cometido alguma falta grave que a mulher tenha cometido ali na empresa, mas sem justa causa, durante 5 meses seguintes, não pode ser demitida. E aí entra também a parte que você falou, né, da mulher aproveitar isso para se organizar financeiramente. Porque, infelizmente, não tem como a gente proibir que depois desses 5 meses o patrão demita a empregada. Tá na lei, ele pode depois de 5 meses fazer essa demissão. Então não tem mecanismos para se defender disso. Mas aí entra então a questão da parte financeira dela se preparar, porque sabendo que depois de 5 meses ela vai perder essa estabilidade provisória, ela já está preparada para o pior. Não, como eu falei, né? Você tem os dois âmbitos. Você tem o direito e tem o fator social. O direito ele prevê que você não pode ser demitida por ter sido gestante, mas na prática, depois de 5 meses, ele pode, se ele quiser. O patrão pode te demitir, se ele E, quiser. e Ele foi. não pode, ele É, não pode apresentar isso como justificativa. Ele não pode chegar na sua demissão e falar, ó, tô te demitindo porque você ficou grávida, porque você deu à luz 5 meses mãe, atrás. Se ele falar isso, você pode aí, de repente, conseguir uma indenização em cima disso,
E, dependendo da situação, eu acho difícil isso acontecer, mas você pode aí conseguir uma reintegração ao seu ambiente de trabalho. O que eu, sinceramente, não acho muito legal, né? Porque você ser reintegrado num ambiente onde você foi Já foi. maltratado, eu não acho bom. Então, acho que é bom ficar apenas com a parte da indenização. E hoje as empresas, elas meio que já colocam lá, né, que elas aceitam mães, não sei o quê. E na verdade, assim, gente, uma das formas também de você se proteger é quando você está buscando um trabalho, uma empresa, você conversar com as pessoas, como é a cultura daquela empresa, como é que eles trabalham com mulheres e tudo, sabe por quê? Porque assim, até a gente buscar os nossos direitos, a gente já sofreu um, Uhum. não uma agressão, mas como é que a gente pode falar assim? A gente já sofreu alguma coisa, um abuso, uma Isso agressão sempre é um ato verbal, ilícito por né? parte do. Uma injustiça. Na verdade, a gente já sofreu uma Uhum. injustiça. Então, um dos pontos que eu posso orientar você é, antes de você ver, avalie a cultura da empresa, faça a sua organização financeira para que você não pegue o trabalho só pelo dinheiro. Trabalhe em lugares que te valorizam, que te ajudam a crescer, que você se sinta bem, porque são anos da sua vida, são horas do seu dia que você se dedica àquela empresa, àquele trabalho. E se você não é valorizado, porque você é do sexo feminino, porque você desejou ter uma família, isso não, você tem que olhar isso e dizer, mas é isso que eu quero? Porque muitas vezes, sabe que eu já vi, a mulher que sofreu uma injustiça, a mulher que sofreu uma agressão, ela fica tão dolorida que ela começa a não se importar com a injustiça que a outra mulher está sofrendo, porque ela já sofreu, ela fala, isso aí eu já sofri também, Uhum. sabe? Aí É, vai entrando no frescura, né? de Acaba tomando a aceitação. dor da outra como frescura. Entendeu? Então, assim, comigo aconteceu pior, comigo fizeram isso. A gente não deve aceitar isso, gente. A gente tem que olhar, né, e dizer assim que os direitos são muito diferentes. Assim, quando eu morei na Alemanha, como a Alemanha foi reconstruída após a Segunda Guerra pelas mulheres, os direitos delas é bem assim, né? Tanto que a gente vai tocar um ponto para encerrar a live sobre Uhum. ações que não são transparentes, vamos dizer assim. Por exemplo, sábado eu estava no curso de oratória e o meu colega falou assim que ele estava no restaurante e toda vez que ele vai com uma mulher, a conta é dada só a ele. Uhum. Então, assim, Sim. o garçom nem pergunta quem vai pagar nada, ele chega e entrega para o homem. E ele fala assim que isso é uma forma de injustiça não velada, não está transparente, né? Mas a pessoa parece que subentende que a mulher não tem capacidade de fazer o pagamento, da mulher não fazer. Uhum. E na Alemanha, a pergunta é na hora, assim, essa conta vai ser paga junta ou separada? Sabe? Qualquer lugar que você vá, eles vão fazer essa pergunta. Eles não têm aquela Sim. coisa na cabeça que é o homem que vai pagar, né? Então, assim, a gente foi dando alguns exemplos no sábado, de mostrando de coisas que não são transparentes, né? Sim. Hoje a gente tocou em temas que são assim, na cara, são notórios que a gente está sofrendo Uhum. isso. Mas existem situações que elas são veladas, né? Sim. Isso acontece muito, acredito que pelo pouco. Você falou, né? Deu o exemplo da Alemanha, que ela foi construída depois da Segunda Guerra Mundial. Então você vê aí que desde 1945 a Alemanha ela vem trabalhando essa questão. Já o Brasil, ele começou esse processo em meados de 2000. Teve aí a Constituição de 88, mas mesmo assim ainda Não não está bem alterou claro. muita coisa em relação ao direito das mulheres. Esses direitos das mulheres começaram aí de 97, 2000, 2001, 2002 com o Código Civil, né, com o novo Código Civil. Então, acredito que por esse pequeno período de tempo que nós temos aí trabalhando essa questão da mulher, que ainda está bastante na cabeça das pessoas e isso ainda está bastante embutido na cultura. Dar alguns exemplos. Até 2002, por exemplo,
não existia o divórcio, né? As pessoas não podiam se divorciar. E a mulher que deixasse seu marido era vista aí, como eu falei, como uma persona não grata, uma pessoa ruim. É, a mulher, antes também, nas décadas passadas, tinha que pedir autorização do marido para trabalhar. Você consegue imaginar isso, da mulher ter que se submeter à autorização do marido para poder trabalhar? É algo assim que hoje nós pensamos um absurdo. Mas isso foi muito recente. E por isso ter acontecido muito recentemente, ainda tem pessoas com esses resquícios da mentalidade passada. Vou dar um outro exemplo. Eu e a minha esposa, nós nos casamos, né, agora em janeiro, e até, até pouco tempo atrás também, quando as pessoas iam se casar, algumas mulheres optavam aí pela mudança do sobrenome. E só a mulher é que podia mudar o sobrenome. Porque o nome da mulher não tinha muita importância. O que tinha importância era o nome do homem. Então, o nome do homem ficava lá intacto e a mulher, às vezes, até por uma pressão da família e tal, acabava tirando um dos seus sobrenomes e colocando o do marido. Hoje em dia, já não é mais assim. Hoje, ambos podem mudar. Eles podem não mudar, como foi o meu caso. Eu e minha esposa, nós optamos por nenhum dos dois mudar o sobrenome, ou eles podem os dois mudarem. O marido, se quiser, pode pegar o sobrenome da mulher, ou a mulher, se quiser, pegar o sobrenome do homem. E no cartório, no dia que eu fui me casar, a moça da recepção, para você ver, uma mulher, ela perguntou para minha esposa: você não vai mudar o seu sobrenome? Não, mas e em nenhum momento ela perguntou para mim se eu ia mudar o meu sobrenome. E outra que também, se a minha esposa fosse querer mudar o sobrenome dela, ela se manifestaria. E a mulher achou estranho, assim, quando minha esposa falou que não, ela não ia querer mudar o sobrenome dela. Então, porque é algo que ainda está na cultura da gente, inclusive das próprias mulheres. E aí entra a importância da conscientização das mulheres. As leis que entra a importância das leis que protegem as mulheres, mas também uma conscientização das mulheres a respeito dos seus próprios direitos. Porque É, ainda hoje tem mulheres que vão reproduzir essa mentalidade antiga, porque foram criadas dessa forma, foram ensinadas dessa forma, de que a mulher ela deve se submeter aí a essas questões, e elas acabam até achando justo. Não, tá ok, é isso mesmo. E não é, não tá tudo ok, não é isso. exatamente. O meu foi o contrário, né? A gente trocou. Eu tenho o nome do meu marido e o meu marido tem um nome meu. Eu falei, não, não vou pegar nome de ninguém se tu não pegar o meu. Então todo mundo vai trocar os documentos aqui. Entendeu? E Aham. aí, mas o que que eu mantive? Eu mantive o meu pegado no último. E como eu me mudei para cá, né, para São Paulo, as pessoas que não me conheciam, elas achavam que o Pegado era o sobrenome do meu marido. E elas se Uhum. surpreendiam quando eu falava, não, esse é o meu. Mas é o teu sobrenome? Eu falei, é o meu. Pegado é o nome do meu, é o sobrenome do meu pai. Eu Aham. já era Rosiele Pegado quando eu era solteira. Então, assim, a galera falou, nossa, né? E isso é uma das coisas que as pessoas também se surpreendem, né? Ah, por que que você Uhum. manteve o sobrenome do seu pai e botou o nome do teu marido? Então, o nome do meu marido ficou no meio, né? E ele pegou o sobrenome do meu pai. Ele também agora é pegado, entendeu? E a Aham. sociedade faz por quê? Porque eu sabia que a gente podia fazer isso. Então, a gente conheceu os nossos direitos, a gente conheceu, é importante a gente conhecer os nossos deveres e também os nossos direitos, porque senão a gente vai vivendo naquela sociedade antiga, com aquela mentalidade antiga, que a mulher tem que aceitar tudo, que a mulher não pode fazer nada. Eu sempre enfatizo, a gente não está disputando com o homem, nós estamos lutando pelos nossos direitos para ter uma sociedade mais igualitária, porque a sociedade não é Exatamente. igualitária, né? Então, Uhum. para ter uma proteção, por exemplo, na Alemanha, tanto o homem quanto a mulher pode tirar licença maternidade.
né? Então, assim, Uhum. aqui fica só na responsabilidade da mulher ficar com a criança. Na Alemanha, não. Até tem, né? Aí o homem até tem aí um direito a uma licença maternidade, mas é uma licença, licença maternidade, não, desculpa, no caso seria licença paternidade, mas é um período de tempo extremamente menor do que o da Três mulher, dias que que a pessoa vai não dá conseguir para fazer ele com 3 fazer dias. nada. Se for dizer que vai tirar esses, são pouquíssimos dias, né, que o homem tem direito aí. Se for dizer que o homem vai tirar esses poucos dias aí para poder assumir sua responsabilidade de pai, é mentira, porque nesses dias não dá. Tudo bem, ele pode até nesses dias ajudar em alguma coisa, mas e os outros dias? É, E o mas restante? né, a criança nem aprendeu a mamar direito em 3 dias, aí ele já tem que voltar ao trabalho. Então, não Aham, tem, sim, sim. né? Não tem uma licença para o homem, é só uma folga, olha o teu filho aí e volta para o Pode-se dizer que é uma trabalho. folga para ele conhecer o bebê. Olha, a Priscila falou que não sabia, não conhecia o negócio do nome, né, Priscila? Você tinha. Ah, que maravilha. Então a nossa live aqui já está sendo útil para conscientizar as mulheres também. Então, essa live aqui do Dia das Mulheres tem um objetivo de conscientizar, tanto no âmbito financeiro, né, quanto no âmbito da justiça, de você conhecer os seus direitos. Porém, como o Cleito abordou, existem direitos que, depois daquele prazo, a justiça não tem muito o que fazer. Que, você voltou da licença maternidade, você pode levar uma demissão. Né? Então, o que você tem que entrar aí? Entrar com uma ação de planejamento financeiro, se antecipando, já que a justiça te protege em um determinado período. Depois você não vai mais ter uma proteção. Então, ali você está sujeito a uma demissão, a ter a perda dos seus recursos. Então, entenda, conheça mais os seus direitos, mas também entre em ação e fazer um planejamento financeiro. Né? Até mesmo quando você, infelizmente, sofre uma agressão. Você vai sair daquele seu lar e vai para outro lugar. E você vai precisar de recursos. Né? De repente, o Uhum. carro fica com ele, como que você vai se locomover? Então, você ter sua independência financeira, sua organização financeira, vai ajudar muito. Se você está numa fase da maternidade, pensando, eu recomendo muito você ler o meu livro Maternidade e Finanças. E agora, no próximo mês, a gente vai lançar Mulheres Independentes, gente. A gente tem essa pegada aí de ajudar as mulheres a se organizar. E nesse mês, a gente está com uma promoção de um combo, 3 produtos digitais por R$ 49,83. Gente, é 3 produtos Maravilha. pelo preço do um. E isso vai ajudar você. Né? E, claro, você precisa, em determinadas situações, na verdade, em todas, né? Falar com o advogado antes de quando você está percebendo que está acontecendo uma situação assim, né? A mulher ela tem esse lado sensível Uhum. assim, de olhar, tô achando que tem um problema, vai vir um problema. Sim, já começa a se precaver, começa a buscar orientação, porque vai precisar. E aí deixa os teus contatos, Cleito, assim, para as pessoas poderem, né? Não busque um advogado, é igual o planejador. Você deve buscar essas pessoas antes, porque eles são especialistas, eles vão saber lhe orientar e até te ajudar a evitar o problema. Né? Mas, Uhum. né, então, assim, infelizmente também essa cultura no Brasil do advogado, do dentista, do médico, né, a gente só vai É, quando a gente já está com problema. uma hora que já está com o problema feito ali, já não tem muito, já não tem muito o que fazer, né? Então, assim, Uma, se você está supondo que alguma situação está acontecendo com você, se você buscar um advogado, ele vai te orientar e você vai se proteger. Né? Você vai. Eu lembro que eu tive um amigo que ele estava sofrendo perseguição e o advogado orientou ele a gravar. Ele andava com um gravador uhum. o dia inteiro. Por quê? Porque Aham. precisava de provas para provar que ele estava sofrendo aquilo. Né? Então ele ficava com esse gravador o dia inteiro e ele pegou cada situações assim que depois ele não teria como provar, porque só estava ele e a pessoa, Uhum. Teve entendeu? uma situação engraçada que aconteceu recentemente. Uma funcionária, ela ela estava sendo aí ameaçada de demissão, né? Ó, vou te demitir, vou te demitir. E ela sabia que ela tinha os direitos dela, né? E tudo mais. O patrão tentou forjar uma demissão por justa causa.
que acontece? Na demissão sem justa causa, você é indenizado pelo tempo que você trabalhou, você recebe o 13º proporcional, você recebe o aviso prévio, recebe a multa de 40%, né, do FGTS. Isso aí já em relação à multa de 40% do FGTS, já tem aí tá correndo julgamento aí a respeito disso, mas isso é assunto para outra hora. Mas aí tem uma série de direitos que, se você for demitido sem justa causa, você acaba perdendo aí esses direitos. E aí o patrão, ele tentou forjar uma demissão por justa causa. E aí chamou a funcionária na salinha, conversando, e ela gravando tudo. E ele falando, ó, se você quiser ir buscar seus direitos no judiciário, vá, né? Porque não vai dar em nada. Da cabeça de juiz só sai merda, tal. E ele falando isso, ela gravou. E foi maravilhoso. A advogada da funcionária juntou isso no processo e, olha, eu queria estar no dia da audiência para ver a cara do patrão e ver a cara do juiz tendo ouvido o áudio do que o patrão falou. Então, né, então você vê que quando você tem a consciência dos seus direitos, você conhece, você está sentindo o que você está acontecendo, você vai conseguir evitar ou juntar provas para lutar pelos seus direitos, né? Então, assim, numa situação de agressão, a sua palavra basta, mas numa situação de demissão, de trabalho, ali você vai ter que provar que de fato aquilo aconteceu. Ou você vai ter que provar com um amigo, um colega de trabalho, ou fazendo essas gravações, né? E é muito difícil um colega seu querer ir lá depor. Por quê? Porque a cabeça dele pode estar em jogo também, né? Então aí acaba que é melhor você ter os seus meios de juntar suas provas do que você esperar, né? Que o meu colega viu que eu sofri, porque às vezes a pessoa na empolgação diz, não, vai lá, vai lá. Quando chega na hora, cadê a pessoa? O colega fica com medo de ser demitido também. Não, não vou não. Assim, não é porque a pessoa como é covarde, não sei o quê. É porque muitas vezes, gente, aquela pessoa, ela depende daquele salário. Ela sabe que você sofreu aquela injustiça, mas ela depende daquele salário. Então, ela fica entre a vida financeira dela e tentar te ajudar. E ela vai escolher ela, né? E isso é comum. Você também pode fazer isso. Então, não fique com raiva do seu colega. Se proteja, converse com o advogado. Até quando você for trabalhar numa empresa, que começar a mandar aquelas horas de trabalho, não, você tem que vir. Eu já trabalhei assim, que a gente só tinha horário para chegar, não tinha horário para sair, e aí você trabalha de domingo a domingo e o cara queria pagar uma pizza para você, não queria pagar suas horas. Né? Eu falei, que é isso? Entendeu? Eu falei, não vou ficar aqui não. Aí eu conversei com o advogado, ele falou, Rose, eu falei, olha, eu não quero me estressar, eu vou sair dessa empresa. Aí eu fui lá, conversei, falei que eu não queria, pedi a demissão, entendeu? Falei, estamos ruim. Já fui, né? Então, assim, mas teve gente que ficou anos lá, e, sabe? Eu falei, não, né? Mas por quê? Porque Devia pagar o patrão na mesma moeda, ao invés de trabalhar da pizza para ele, ver se ele... Isso aí não vou fazer esse projeto aqui, não. Né? Então, assim, a gente, uma hora trabalhada não é uma pizza. Uma hora trabalhada, ou a pessoa te coloca no banco de horas, ou ela paga em dinheiro isso. Né? Então, a gente também tem que conhecer isso. E nós, mulheres, por sermos prestativas, não, vai fazendo daqui a pouco. A gente está fazendo coisas que não é da nossa função na empresa, a gente está fazendo coisas. Por quê? Porque o nosso jeito, nós fomos criadas para servir, para ajudar. Então, conheça os seus direitos para você ser uma profissional capacitada e saber dar limites. Porque eu já prestei atenção, sabe? O homem, ele não faz essa graça com outro homem, né? Ele não fala assim, trabalha mais hora que ele. Não faz isso com o homem. Porque ele sabe que o homem vai dizer não. Porque o homem é mais seguro, né? O homem conhece os direitos dele. Ele falou, não, ou você me paga. A mulher, não, tá. Ela vai dizendo sim, achando que a pessoa vai reconhecer. Não vai, gente. Então, tendo esse direito, dê o limite ali. Você falou não. Eu lembro uma vez que um advogado, ele falou o seguinte, ó, a mulher falou não, a pessoa insistiu, pronto, já começou abuso, estupro, tudo. Entendeu? Se você falar não, o problema já começa ali. Então, você falar que não vai fazer, a pessoa começar a insistir, o problema já começou aí. Entendeu? Então, entenda que o seu não, ele deve ser válido. Se a pessoa não respeitar, aí você já está sofrendo um problema, né? Mas o seu não, a sua resposta,
naquele problema, ele já começa com seu não. Sim, exatamente. No mais, Cleito, eu não lembro se tu deu como as pessoas te acham, como as pessoas te contratam. Não, não passei. Vamos lá. Primeiro, eu só quero concluir aqui, né? A conclusão que a gente pode tirar de tudo isso é: já existem leis que protegem as mulheres, mas infelizmente elas são insuficientes e a luta em favor da mulher deve continuar, deve permanecer. Ainda tem uma série de outros direitos que as mulheres devem lutar aí para poder ter acesso a eles. Então, a luta não pode cessar. A luta não pode. Em relação aos meus contatos, quem quiser me seguir, tá aí o meu Instagram, Cleiton, CLEYTON, underline ADV. Cleiton, underline ADV, pode procurar lá e lá já vai ter todos os meus contatos de WhatsApp, de e-mail, ou quiser mandar no direct também, pode ficar tranquilo que eu respondo por lá também. Tá ótimo. Você já sabe, né, Rosiele Pegado aqui. Conheça meu site rosielepegado.com.br. Lá tem vários conteúdos que vão te ajudar a organizar sua vida financeira. Inclusive, hoje vai sair um pôster sobre o tema da nossa live, que o Cleito compartilhou lá, e a gente vai divulgar para você aprender e se conscientizar mais dos seus direitos. Cleito, agradeço pela sua participação, pelo seu tempo que você deu. Essa live foi muito construtiva, né? Foi muito rica e nesses conhecimentos até eu aprendo muito, né? Porque apesar de hoje eu estar numa posição de ter um negócio, mas em determinado momento você tem que fechar parcerias e você tem que conhecer seus direitos, né? Às vezes a pessoa vem com segundas intenções de fazer uma parceria com você e você E tem que saber sim, se proteger, né? verdade. Obrigado, ó, ele tá dando parabéns, o Dani tá dando parabéns pra gente. Obrigado aí ao pessoal que acompanhou a live, pessoal que interagiu, pessoal que assistiu. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês, que vocês possam usar no dia a dia de vocês. E agradeço também imensamente ao convite da Rosiele. Obrigado por esse prestígio de poder estar aqui hoje. Eu que agradeço a sua participação. A gente tem muitas outras lives, né? Sempre voltada ali na área da educação financeira e do direito para ajudar você a se proteger, né, de uma injustiça e também a cuidar bem do seu dinheirinho. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima live. Parabéns, Priscila, pelo seu dia. Obrigado pela sua Parabéns, participação. Priscila. Tchau, tchau. Tchau, Cleiton. Tchau, pessoal. Tchau, até mais.